Fala Samurai, beleza? Então agora que a gente conseguiu gerar o nosso token JWT, agora faz parte do nosso trabalho aqui de reconhecimento desse token, fazer a validação dele dentro da nossa API, beleza? A gente já estudou que as melhores formas da gente interceptar chamadas a nossa API são com os middlewares, tanto que a gente já fez aqui um middleware simples de autenticação que a gente colocou aqui em uma senha secret, beleza? Então agora a gente vai aproveitar esse middleware aqui para a gente poder fazer o processo novamente de autenticação. Só que antes, eu vou colocar aqui alguns comentários, beleza? Eu vou dar um return next aqui para ele não bloquear nada. E uma das coisas que a gente vai precisar fazer, que você vai precisar entender, é que na atual conjuntura que a gente tem aqui da nossa API, esse token ele está bloqueando todas as rotas, beleza? Só que a gente vai precisar que uma das rotas, que seria as Sessions Controllers, fique liberado. Porque se eu não tiver essa rota liberada, eu não consigo verificar o meu usuário e a minha senha. É meio paradoxo, né? Porque se eu não consigo visualizar, validar a minha senha e o meu usuário, eu não consigo acessar as outras coisas. Se eu não consigo acessar as outras coisas, eu não consigo validar. Tá bom? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar esse middleware aqui que a gente fez de global, beleza? Para um middleware de rota, ok? Que ele vai analisar todas as rotas a partir de um determinado ponto, ok? Então, para poder fazer isso, eu venho aqui no app, beleza? Eu comento isso daqui, vou comentar esse carinha aqui também. E agora eu venho nas rotas, que é o roads.js, e a gente vai fazer a importação dele aqui. Então, import auth from app middlewares auth. Eu venho aqui então e coloco o seguinte: deixo as sessions, ok? Roads use auth. Por quê? Beleza? Porque a partir desse ponto todas as nossas rotas vão estar protegidas. E a partir desse ponto aqui de cima, não. Desse jeito eu exponho o meu controller sessions de forma seletiva e não exponho nenhum outro desses controllers, a não ser que o usuário tenha validado o seu token, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, controla o acesso desse ponto. Beleza? Então, só para você poder não esquecer. Então, a partir desse ponto aqui, ele está verificando. Na prática, o funcionamento do middleware em si vai ser a mesma coisa. Só que você selecionou em que ponto que ele vai entrar dentro da nossa aplicação. E chegou a hora da gente agora fazer o nosso middleware de validação, ok? Só para você entender como funciona. Dentro agora da nossa aplicação, a gente vai continuar passando aqui o header authorization, beleza? Só que a gente vai passar agora esse token. Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, com um aplicativo ou estiver trabalhando com uma aplicação web, chegou a hora de você guardar esse token. Só que no nosso caso, a gente está fazendo o processo aqui dentro do Insomnia. Como é que a gente faz isso? Você vem aqui, copia esse header que o Sessions Create te forneceu, coloca assim, better, e vai dar um espacinho e vai colocar o token que você copiou do outro ponto, beleza? Essa é uma forma. Só que no caso, e essa string que você precisa passar, ela precisa ser passada a todo momento, beleza? Independente se você está no aplicativo, independente se você está no web app, beleza? Você precisa então colocar better espaço o seu token. Só que no caso aqui, o Insomnia, ele já tem um header tipo better, que você vem aqui no auth e coloca better token, daí você cola o token aqui direto, beleza? Então, se você fizer isso, ele já vai preencher aquela string lá na frente. Tanto que ele deixa até um prefixo aqui opcional, que se você quiser personalizar aquela frase que vai na frente, você pode, ok? Então, vamos lá. Se você colocar aqui better, deixa eu só colocar aqui, ó, no authentication, dá um ok, e vou vir aqui na listagem do usuário, porque a Sessions Create já está liberada. Então, a gente vai aqui em todos os lugares que você quer fazer, ou seja, todas as chamadas, você vem então aqui e cola o seu token. Lembrando que ele está vivendo por 7 dias, beleza? Se você desligar o computador e voltar daqui a 15, a sua autenticação não funciona mais. Então fique atento a essa situação. Se a gente voltar aqui agora, descomentar, e eu vou colocar agora aqui o console.log, e vou colocar aqui, ó, beleza? O que ele vai fazer? Vamos lá, vamos dar um send aqui, ele retornou, beleza?
retornando uma boa. E daí olha que ele colocou aqui, ó, auth header secret. E não, desculpa, tem que apagar aqui, desculpa, vamos mandar de novo. E ele mandou aqui, ó, better, beleza? E o token que a gente colocou, beleza? Então a gente está recebendo esse token nessa variável aqui. Agora falta a gente fazer o quê? Falta a gente validar esse token agora, fazendo a validação inversa, porque aqui nas sessions a gente assinou e agora a gente precisa verificar se esse token, a assinatura que ele tem, tá bom? Só que a gente precisa fazer a primeira coisa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se o auth header está presente. Então, se ele não estiver presente, a gente retorna aqui um res JSON, primeiro um status 401 e a gente coloca aqui, ó, error. E a gente vai colocar uma mensagem. Token is not provided. Beleza? Agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa pegar a parte que corresponde ao token, que é essa parte aqui. Beleza? Lembrando que o token ele é passado com duas informações. O bearer, que é a string na frente, e esse token. Só que só nos interessa essa parte aqui. Como é que a gente faz? A gente pode utilizar a função sprint. Beleza? Desculpa, split. Então a gente vai splitar pelo espaço, porque ele vem escrito aqui, ó. Vamos só pegar aqui no terminal para você lembrar. Vem escrito dessa forma. Vou copiar aqui. Vou colar. Então ele vem dessa forma. Vem escrito better na frente e vem esse espaço. Então eu vou quebrar e pegar a segunda posição desse array. Então a gente vai colocar aqui const token, beleza? E a gente pode fazer assim, ó. Ponto split. Não sei porque desapareceu aqui. Ah, tá. Split, e a gente pode fazer, como ele é um array de duas posições, ele vai ser a posição 0 e a posição 1. Então eu coloco a posição 1 aqui, beleza? Só que esse jeito aqui não é um jeito muito legal, eu posso fazer a desconstrução do array fazendo isso daqui. Eu posso colocar aqui, ó, a variável bearer e a variável token. Então o array ele vai ser desconstruído, aqui vai ficar essa string, que é inútil, e depois vai ficar o token. Só que como eu já comentei, essa string aqui não vai ser utilizada, ela é inútil, então a gente coloca ela dessa forma aqui. Então agora a gente já tem o token para a gente poder validar. O que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa validar se esse token JWT está correto, ou seja, está assinado corretamente. Para a gente poder fazer isso, a gente vai fazer com a estrutura try-catch, beleza? O try-catch, para quem não sabe, é como se fosse um if dos erros. Se o que eu colocar aqui dentro do try der errado, ele executa essa parte aqui do catch, que é a parte problemática, a parte do erro. Então, quando acontecer um erro, o que eu coloco? Return, beleza? Res status 401.json. E aqui a gente vai colocar uma mensagem. Error. Token invalid. Ok? Agora vamos para a parte do try. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, o que a gente precisa fazer agora? Decodificar esse token. Para poder fazer isso, a gente vai continuar utilizando o JWT. Então a gente vai importar ele novamente aqui. JWT from JSON Web Token. E a gente vai colocar aqui, ó, jwt.verify. Ok? Só que a gente tem um probleminha. O JWT, ele é assíncrono. Só que ele é um assíncrono que ainda utiliza uma forma, no caso aqui, a verify, ele utiliza uma forma antiga que a gente precisava fazer dessa forma aqui, ó. Verify, você coloca o que você quer verificar, que no caso seria o token. E aqui você teria que colocar uma função, beleza? Que recebe duas respostas, res e error, ok? E uma função. Só que a gente já sabe, porque você já viu isso nos cursos, principalmente no JS Ninja, que essa é a forma antiga, é a forma que a gente utiliza promise. E a forma mais moderna é a forma do await. Só que ainda o JWT Verify não suporta isso. Para a gente conseguir fazer aqui um meio termo, a gente vai utilizar o Promisify, que ele está dentro do utils das nossas bibliotecas aqui, beleza? Então a gente vai importar o Promisify.
Permissify from útil. Beleza? O útil tá onde? Dentro do @types node. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o Permissify. Beleza? A gente vai colocar aqui, então, const decoded igual await Permissify. Eu vou abrir aqui, vou passar qual é a função que eu quero executar, beleza? E no segundo parâmetro, aqui no segundo parênteses, aliás, eu vou passar qual é o token. E mais, eu vou passar agora qual que é o secret que a gente está utilizando aqui, beleza? Então, só que, em vez da gente utilizar copiar e colar dessa string, o que a gente vai fazer? Aqui dentro do config, a gente vai criar mais um, que a gente vai chamar aqui de auth. Então, new file, auth.js, beleza? Aqui a gente vai colocar export default. A gente vai colocar o secret, que a gente vai copiar daqui, e a gente vai colocar aqui o expiry em 7 dias. Agora eu importo esse carinha aqui, ó, config from, sobe mais uma, config auth, esse carinha aqui, ponto secret, e esse carinha aqui, expires in, beleza? Bom, aqui agora na autenticação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o import dele de novo. Config from, sobe mais uma, config autenticação, e aqui eu vou chamar, depois do token, eu vou chamar o secret. Config.secret. Beleza? Então é isso que eu preciso passar. Aqui ele está reclamando que no nosso caso o await ele não está dentro de uma função async. Beleza? Então aqui no export default eu preciso colocar export default async. Ok? E agora ele ficou com essa variável decoded. E o que acontece? Se eu cheguei aqui no decoded, se eu não fui para o catch do try, deixa eu só apagar esse cara aqui. O que eu posso fazer? Eu posso dar um return next. Porque não deu nada de errado. Beleza? Então agora a gente vai testar e eu vou passar esse decoded aqui. Console.log. Ok? Vamos lá então, que agora a gente vai testar. Eu vou chamar aqui a nossa aplicação, os sessions, beleza? E aqui no list, o bearer já está com o token. Eu vou passar o send e ele rodou, ele funcionou. Então, se a gente voltar aqui, o JWT Decoded até já decodificou qual o meu usuário atual, que é o ID2, que é o Ffonturas lá que eu havia rodado aqui. Beleza? Se a gente chegar agora, por um acaso, trocar o token aqui, para poder fazer o teste, colocar o underline, que ele vai colocar o token é inválido. Então, com isso, a nossa aplicação inteira agora, ela está protegida, beleza? Se eu vier aqui nas rotas, roads, ela está protegida daqui para baixo. Ou seja, eu não consigo acessar os customers, os contatos, os users, se eu não tiver um token válido. E como que eu tenho um token válido? Somente passando para o controller sessions, digitando a senha correta e retornando aqui com o meu JSON, beleza? Agora, para a gente colocar a cereja no bolo, o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir para todos os controllers que estiverem interessados, beleza? A gente vai distribuir para todos. E o que tiver interessado vai recuperar qual que é o ID do usuário logado. Daí aqui você pode passar as informações que você quiser para todos os outros controllers. A gente vai passar aqui o ID do usuário, porque com o ID você recupera o usuário inteiro. Então a gente vai colocar aqui, ó, hack, porque não sei se você lembra, mas os middlewares, eles podem alterar a variável hack, ou seja, eu posso remover ou posso adicionar coisas. Então, quando a gente faz assim, ó, user
ID, você está acrescentando mais uma propriedade dentro desse objeto REC, que é esse objeto aqui, beleza? Incluindo o quê? O decoded.id. Ou seja, eu vou passar para quem interessar qual que é o ID do usuário. E se a gente for aqui nos usuários, nos modelos de users, que é a listagem que a gente está fazendo, deixa eu só verificar. Isso, users list. Eu peguei isso aqui por acaso, beleza? Para todas as outras rotas, você vai ter que colocar o was, better e vai ter que copiar o token, beleza? Então, para isso eu estou utilizando para 1. Então, nesse caso aqui, no users controllers, o que eu vou fazer? Aqui no index, eu vou vir aqui no final dele e só para brincar, o que eu vou colocar? Um console. User ID, rec.user ID, beleza? E vamos ver como é que ele vai se comportar aqui no console. Se eu chamar esse cara aqui agora, ele vai me listar e vai disponibilizar para quem quiser o user ID. Assim, dessa forma, se eu quiser saber qual que é o usuário que está fazendo a requisição dentro aqui do users controllers, o que eu vou fazer? Eu pego o ID através do user ID e faço o quê? User.find by pk, beleza? E eu vou passar aqui então o rec user ID. Então, dessa forma aqui eu consigo. Então vamos até já deixar ele aqui, ó, só para você poder entender. Console.log. Então, se a gente vier aqui, dá um send, ele vai passar aqui para mim, beleza? Então, é isso que a gente tem aqui na parte de autenticação de APIs, beleza? Então, só para recapitular, você criou um controller sessions, que é o controller responsável pela parte de receber o usuário, o e-mail e a senha, validar e retornar o token válido. E depois você criou o middleware, que daí é o middleware que você acrescentou aqui no ponto estratégico de rotas para ele proteger todas as rotas abaixo. E daí agora para todas as rotas, que seria customers, seria contatos, seria usuários, todas elas vão passar pela validação do middleware chamado auth, que ele vai verificar aqui com o JWT Verify se esse token está válido, beleza? Então é dessa forma que você faz a autenticação e agora para todas as aplicações que você for distribuir em cima dessa API, ela vai ter que passar também o token authorization, beleza? Então é isso, código está aqui anexo, qualquer dúvida só me dá um toque. Forte abraço, tchau, tchau.